Fala pessoal, João aqui. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre o conteúdo de hidrostática. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre dois conceitos, densidade e massa específica. Esses dois conceitos são fundamentais no estudo de hidrostática e é muito interessante dominá-los porque no futuro, com certeza, eles serão muito úteis. Começando então pela densidade e com uma pergunta. O que pesa mais? 1 quilo de pena ou 1 quilo de chumbo? Bom, na verdade é uma pegadinha, então, né? 1 quilo de pena e 1 quilo de chumbo é 1 quilo, eles pesam exatamente a mesma coisa. A grande diferença aqui é em relação ao volume. Para mim, juntar 1 quilo de chumbo, eu consigo juntar esse 1 quilo em um volume muito pequeno, comparado com 1 quilo de pena, que eu precisaria de um volume muito maior, gigantesco, em relação ao volume de chumbo. Como vocês podem ver, na figura representada pelos cubos. O segundo exemplo aqui, novamente, né, com penas e com chumbo, só que agora se o volume for igual, o volume de pena e o volume de chumbo for exatamente o mesmo, qual dos dois vai ter mais massa? Bom, eu espero que todo mundo saiba que o que irá ter mais massa é o volume de chumbo. Então, no primeiro exemplo, a gente tinha massas iguais, porém em volumes diferentes. Agora, nesse exemplo aqui, a gente possui volumes iguais, porém com massas diferentes. Aqui então a gente pode ver que materiais iguais em volumes iguais possuem massas diferentes. E a propriedade que relaciona então a massa e o volume a gente chama de densidade. A densidade então ela é representada por uma letra grega ρ, que é muito parecida com o P, né? Mas é uma letra grega, o nome dela é ρ. E essa é a representação da densidade. A equação da densidade, então, é ρ igual a massa dividido por volume, que é justamente, né, é, essa grandeza relaciona a massa de um elemento com o seu volume, como a gente viu nos dois exemplos. Primeiro com volumes diferentes e massas iguais, e o segundo, então, com volumes iguais e massas diferentes. A massa, então, ela é, no Sistema Internacional de Unidades, ela é representada pelo quilograma, e o volume é representado por metros cúbicos. Então, a unidade da densidade no sistema internacional é quilograma por metros cúbicos. Existe uma outra unidade que é muito utilizada também nas aulas de física e exercícios, que é a grama por centímetro cúbico. Essa não está no sistema internacional, mas ela também é muito utilizada. E a relação entre as duas é a seguinte: 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Outra terminologia que pode aparecer também nos teus estudos de hidrostática é o conceito de massa específica. Então, para tentar explicar um pouco sobre esse conceito, eu preparei esses exemplos aqui. Pense no seguinte: dois corpos. O primeiro corpo ele é um composto exclusivamente por ferro. No segundo corpo, ele é um corpo oco, com uma casca de ferro, e no interior possui ar. Então, pensando agora no primeiro corpo, então, para calcular a densidade desse corpo, eu divido a massa pelo volume, né? Certo? Como esse corpo, então, ele é homogêneo, ele é feito exclusivamente de ferro, a densidade desse corpo vai coincidir com a densidade do ferro, ou seja, a massa específica do ferro. Nesse caso, a massa específica, então, ela é uma característica da substância, nesse caso, ferro. E também ela geralmente ela aparece em corpos homogêneos. Agora, pensando no segundo corpo. Embora o volume seja o mesmo, a massa desse corpo com certeza vai ser diferente do primeiro corpo, porque no seu interior possui ar, e a gente sabe que o ar ele é mais leve do que o ferro. Nesse caso, então, se for calcular a densidade desse corpo, dividir a massa
pelo seu volume, eu vou estar calculando a densidade deste corpo, ou seja, a densidade ela é uma característica do corpo em que eu estou calculando, geralmente em corpos heterogêneos. Nesse caso, então, porque se eu alterar a quantidade de ar ou outra substância que estaria dentro dessa esfera oca, com certeza a densidade seria, a gente iria obter um valor totalmente diferente. Então, a massa específica ela é uma característica da substância, geralmente em corpos heterogêneos, né, feito exclusivamente por uma substância, e a densidade ela é uma característica do corpo, geralmente corpos heterogêneos que possuem em sua composição vários materiais. Essa foi a primeira aula, então, sobre hidrostática.